Através de um vídeo que eu vi sobre Platão, comecei a me questionar sobre as perguntas feitas por ele. Foi discípulo de Sócrates e acompanhou em sua condenação. Ele escreveu uma coletânea de cartas e mais de 30 diálogos filosóficos e fundou uma escola de filosofia com o nome de Academia. Platão acreditava na dualidade humana. O homem possuía um corpo que flui e uma alma imortal, a morada da razão. Ele achava que a alma já existia antes de entrar no nosso corpo e ela vivia no mundo das ideias. Também pensava que a alma desejava anseio, uma saudade que chamava de Eros, amor. Platão dividiu o corpo humano em 3 partes: cabeça, razão, peito, vontade e baixo ventre, desejo ou prazer. Depois de ler sobre Platão, eu permaneci em meu esconderijo refletindo sobre as ideias desse filósofo. Era um dia de domingo quando resolvi ir para a floresta a fim de encontrar meu professor de filosofia, Alberto Knox. Continuando minha trilha, avistei um lago e do outro lado uma cabana, onde eu atravessei usando o barco a remo. Quando cheguei à cabana, não havia ninguém lá e eu resolvi entrar. Eu encontrei vários objetos, dentre eles um grande espelho. Eu deduzi que morava lá Alberto e seu cachorro Hermes. Sob uma cômoda, eu vi uma carteira de Rio de Quinage. Quando ia sair, vi um envelope com meu nome sobre a mesa. O peguei e corri. Porém, o meu barco estava no meio do lago, então eu tive que dar a volta pela floresta. Quando contei a história para minha mãe do que havia acontecido, ela disse que ali era conhecido por ser a cabana do Major, onde havia muitos anos um velho major. No meu esconderijo, vi Hermes trazendo um envelope amarelo, bem grande, sobre Aristóteles. Aristóteles foi aluno da Academia de Platão. Seu projeto filosófico está no interesse da natureza viva. Ele foi o último filósofo grego e também o primeiro grande biólogo da Europa. Aristóteles discordava de Platão em alguns pontos. Ele acreditava que a realidade está no que percebemos e sentimos, que todas as nossas ideias tinham entrado em nossa consciência através do que ouvíamos e vivíamos. Aristóteles achava que o homem estava acima de plantas e animais, pois tem a razão. Para Aristóteles, a mulher era um homem incompleto. Essa visão distorcida predominou durante toda a Idade Média. O professor Alberto começou a contar sobre como surgiu o helenismo. No final do século IV, até por volta de 400 d.C., surgiu o período helenismo, ou seja, a predominância da cultura grega nos 3 grandes reinos helênicos: Macedônia, Síria e Egito. O helenismo foi marcado pelo rompimento de fronteiras entre países e culturas. Dentro do helenismo surgiram 4 correntes filosóficas. Filosofia cínica. Foi fundada em Atenas por Antístenes. Os cínicos diziam que a felicidade podia ser alcançada por todos, pois ela consistia em se libertar de tudo. Filosofia estoica. Surgiu em Atenas e seu fundador foi Zenão. Os estoicos consideravam que as pessoas deveriam aceitar seu destino e seus processos naturais. Filosofia epicureus. Fundou-se em Atenas a escola dos epicureus. Ensinavam que o resultado prazeroso de uma ação deveria ser controlado e sua palavra de ordem era viver o momento. Neoplatonismo. Foi a mais importante corrente filosófica da antiguidade. Via o mundo como algo dividido entre 2 polos. Numa extremidade estava Deus e na outra as trevas. Num feriado de quinta-feira, eu e minha amiga Jorum fomos acampar próximo à cabana do Major. Quando chegamos lá, mostrei a Jorum um espelho mágico e no mesmo momento ela encontrou cartões postais espalhados pelo chão e todos vinham do Líbano e estavam endereçados a Rio de Quinage. No outro dia, voltamos para casa. Agora eu vou aprender um pouco sobre círculos culturais, começando com o indo-europeu, que são todos os países e culturas nas quais são faladas as línguas indo-europeias. A cultura dos indo-europeus era marcada sobretudo pela crença em muitos e diferentes deuses.
Chamamos a isto de politeísmo. Os semitas são originários da Península Arábia e também se expandiram em diferentes partes do mundo. As 3 religiões ocidentais são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que têm base semita. Em Israel, o povo acreditava que o Messias vinha para libertar todo mundo. Mas Jesus apareceu e então, mesmo você sendo funcionário corrupto, prostituta ou inimigo político, bastava lhe pedir perdão. Alguns dias depois da crucificação e do enterro de Jesus, surgiram boatos de que ele teria ressuscitado dos mortos. Poucos anos depois da morte de Jesus, o fariseu Paulo se converteu ao cristianismo e suas viagens missionárias pelo mundo greco-romano transformou o cristianismo numa religião universal. Eu não ia receber mais cartas e meu professor Alberto marcou um encontro para me falar sobre a Idade Média. Nos encontramos numa igreja antiga e ele veio vestido de monge e começou a falar sobre a Idade Média. Nesta época, havia uma contradição entre Deus e a razão, que foi tratada por Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. O primeiro dividiu o mundo entre o bem e o mal, baseando-se em Platão e no cristianismo. O segundo baseou-se em Aristóteles e acreditava que Deus havia se revelado ao homem através da Bíblia e da razão. Eu vi Hermes no jardim e o segui para o casarão, onde encontrei o Alberto, que me deu explicação do Renascimento. Entende-se por Renascimento um período que fez nascer de novo a arte e a cultura da antiguidade. Foi a época em que o homem não existia apenas para servir a Deus, mas a ele próprio. No Renascimento desenvolveu-se o novo método científico. O princípio vigente era a investigação à natureza mediante a observação e a experimentação.